Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Gabriel Cacau e, para começarmos a nossa aula, já vamos para o quadro para um desafio. Qual dos números abaixo é o maior? Temos 0,333 e 0,333, três pontinhos. Você lembra o que significa esses três pontinhos? Bom, isso significa que temos infinitas casas decimais. E nesse caso é uma dízima periódica. Por que periódica? Pois conseguimos prever a próxima casa decimal. Repare que o algarismo 3 está se repetindo, ou seja, o próximo algarismo, a próxima casa decimal, também é 3. E a próxima? Também é 3. E assim por diante. Vamos recolocar os três pontinhos que representam a dízima periódica, já que o algarismo 3 está se repetindo. E para compararmos esses números, ou seja, determinar qual dos dois é o maior, vamos analisar algarismo a algarismo. Bom, a parte inteira desses números, a parte antes da vírgula, é a mesma, 0 em ambos os números. Isso não é suficiente. A primeira casa decimal, a primeira casa depois da vírgula, é igual em ambos os valores. Ambos são 3. E a segunda casa decimal também é igual. Ambos são 3. E a terceira casa decimal também é igual. Ambos são 3. E a quarta casa decimal? Bom, o primeiro número não tem uma quarta casa decimal, mas podemos lembrar que o zero, no final do número decimal, após a vírgula, não tem valor posicional. Então, podemos acrescentá-lo. Agora sim, vamos comparar a quarta casa decimal. No primeiro número é 0 e no segundo número é 3. Ou seja, qual dos dois é o maior? O que você acha? Ah, é o segundo. Logo, o 0,33333 e assim por diante. A dízima periódica é o maior desses valores. Vamos relembrar um pouco mais sobre as dízimas periódicas. Veja esse exemplo. Menos 2,444, três pontinhos. Qual é o número que está se repetindo? E qual o número que será a próxima casa decimal? Bom, observe que é o 4. E esse número chamamos de período. Veja mais um exemplo. 0,1313, três pontinhos. E agora, qual é o número que está se repetindo? Ah, é o 13. Então, nesse segundo exemplo, o período é 13. Vamos para mais um exemplo. Menos 71,23555, três pontinhos. É bem verdade que tem um 2 e um 3 destoando nesse número, mas as três últimas casas decimais conhecidas são 5, 5, 5, então conseguimos prever a próxima. Logo, 5 é o que chamamos de período. Vamos ver o exemplo. 15,71, 71, 71. E agora, qual é o período? Ah, essa é uma pegadinha. Não temos período, pois nesse caso não temos uma dízima. Observe que não temos os três pontinhos. Até aqui, relembramos as dízimas periódicas, que são os números racionais. Mas você sabia que há dízimas que não apresentam período? E a esses números chamamos de números irracionais. Observe o número 0,12345, três pontinhos. É uma dízima? Sim, pois possui infinitas casas decimais. Observe os três pontinhos. É isso que caracteriza ser uma dízima. É periódica? Não, pois não apresenta período, ou seja, as últimas casas decimais não se repetem e não conseguimos prever qual é a próxima casa decimal.
Ah, mas ali está 1, 2, 3, 4, 5. O próximo é 6, não é? Na verdade, não sabemos. Para ser uma dízima periódica, o último algarismo conhecido precisa se repetir, e isso não ocorre. Logo, não é periódica. Vamos falar mais sobre os números irracionais. São aqueles que não podem ser escritos como divisão, ou seja, fração, de números inteiros. Na prática, são representados por dízimas não periódicas ou raízes cujos resultados não são números inteiros. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com as dízimas não periódicas. Já vimos o exemplo 0,1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos. Veja que é uma dízima, pois é um decimal infinito, e não periódica, pois não conseguimos prever as próximas casas decimais. Menos 2,3595, 3 pontinhos. O mesmo ocorre, é uma dízima, pois apresenta os 3 pontinhos, e é não periódica, pois não conseguimos prever as próximas casas decimais. E com exemplo de raízes cujos resultados não são números inteiros, podemos ter raiz de 2, raiz de 5, raiz cúbica de 16. Vale dizer que, se você calcular essas raízes com uma calculadora, você vai encontrar uma dízima não periódica. Por exemplo, a raiz de 2 ela é igual a 1,414213, 3 pontinhos. A raiz de 5 é igual a 2,236067, 3 pontinhos. E a raiz cúbica de 16 é igual a 2,519842, 3 pontinhos. Conforme foi falado, todos representam dízimas não periódicas. Até aqui, tudo bem? Já definimos o que são os números irracionais. Você sabia que alguns deles são tão importantes que recebem um nome específico, como é o caso do π. Você conhece esse número? Vamos fazer a seguinte experiência. A partir de uma circunferência, vamos traçar o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência e passa pelo centro. E vamos medir o diâmetro. Observe que, no caso da figura, o diâmetro mede 4 centímetros. Agora, imagine que coloquemos um barbante em volta da circunferência, exatamente sobre a circunferência, que é representado na tela pela linha pontilhada em laranja. Vamos cortar esse barbante, que está representando o comprimento da circunferência, e medir esse comprimento. No caso da figura, o comprimento mede 12,5 centímetros. Agora, vamos dividir a medida do comprimento da circunferência pela medida do diâmetro. No caso, estamos representando essa divisão através de uma fração, já que toda fração é uma divisão. Ao fazer essa divisão, encontramos como resultado 3,125. Joana e Daniel, 2 alunos do 9º ano, executaram a mesma experiência. Vamos ver quais foram os resultados que eles encontraram. Joana encontrou 31,4 centímetros para o comprimento e 10 centímetros para o diâmetro. E, ao fazer a divisão do comprimento pelo diâmetro, encontrou 3,14 como resultado. Ian encontrou 22,2 centímetros para o comprimento e 7 centímetros para o diâmetro. E, ao fazer a divisão do comprimento pelo diâmetro, encontrou aproximadamente
3,17. Vamos focar nos três resultados de cada divisão: 3,125, 3,14 e 3,17. Todos eles são números bem próximos uns dos outros, você concorda? Será que isso sempre ocorre quando fazemos essa experiência ou foi coincidência? Uma outra pergunta: você conhece algum número bem famoso que é bem próximo desses valores? Se você lembrou do número π, você está correto. Observe o número 3,1415925 e assim por diante. Não vou conseguir ler até o final. Ele é representado pela letra grega que você vê na tela e é chamado de número π. O número π é um número decimal infinito e não possui período. Logo, é um número irracional. E uma curiosidade sobre o número π é que ele representa a divisão do comprimento pelo diâmetro em qualquer circunferência. Na aula de hoje, estamos vendo os números racionais e os números irracionais. Vamos agora destacar as principais diferenças entre eles. Nos números racionais, podem ser escritos como uma divisão de números inteiros. Já os números irracionais não podem ser escritos como uma divisão de números inteiros. Os números racionais, na prática, são representados como números inteiros, decimais finitos ou decimais infinitos periódicos. E os números irracionais, na prática, são representados pelos decimais infinitos não periódicos ou as raízes cujos resultados não são exatos, ou seja, não são números inteiros. Até aqui, tudo bem? Vamos praticar com o seguinte exercício. Circule os números irracionais. Temos como primeiro número 0. Bom, lembra que os números inteiros são números racionais, pois podem ser escritos como fração. 0 é um número inteiro, logo, ele não é um número irracional. Não vamos circulá-lo. Menos 3,5 é um decimal finito e, por isso, é um número decimal. Mais 1,333, três pontinhos. Você lembra do início da nossa aula? É uma dízima periódica e, por isso, é um número racional. Mais 3,234, três pontinhos. É uma dízima, pois possui três pontinhos. Ela é periódica? Não. Até parece ter uma sequência, mas o último algarismo conhecido não se repete. Logo, é uma dízima não periódica e, por isso, é um número irracional e vamos circulá-lo. Vamos agora para o raiz de 2. Raiz de 2 tem como resultado um número inteiro? Não. Logo, é um número irracional. Menos raiz de 100. Vamos ignorar esse menos por um instante. Raiz de 100, você lembra que é igual a 10. Então, menos raiz de 100 é igual a menos 10, que é um número inteiro. Logo, é um número racional. 2/3 é uma fração. Podemos lembrar que todo número racional é aquele que pode ser escrito como fração. Logo, não vamos fazer nada. Raiz de 11 tem como resultado um número inteiro? Não. Logo, vamos circulá-lo. Por fim, menos 1,2583, três pontinhos. É uma dízima, pois possui três pontinhos. E é não periódica, pois não conseguimos prever a próxima casa decimal. Logo, vamos circulá-lo. Bom,
Essa foi a nossa aula sobre números irracionais. Nós destacamos as principais diferenças entre um número racional e um número irracional. Ah, importante! Vale lembrar que esse conteúdo você também encontra no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!